Agora o seu áudio está perfeito, viu, Rosane, para a gente escutar você aqui direitinho, para a nossa coluna de política. Rosane Carvalho, como a gente anunciou na semana passada, nós víamos pagando a vinheta, tá, para explicar para vocês que a Rose estava só de folga, dando uma descansada, folga merecida, né, Rosane, depois de uma cobertura muito intensa lá em Belém, na cúpula da Amazônia, teve aquela viagem lá para Tabatinga, na Colômbia, enfim. De volta com a nossa coluna, e o que você traz para a gente nesse início de semana, hein, Rose? Rafael, a gente tem que voltar aqui na coluna de política, abordar alguns dos pontos, dos vários pontos que a professora Marilene Corrêa, pesquisadora da Universidade Federal do Amazonas, pós-doutora, alguém que passou pela experiência da gestão pública, o Marivel Tambaré, que é o coordenador, uma das principais lideranças indígenas do país e do estado do Amazonas, que é o coordenador da Federação das Organizações Indígenas do Alto Rio Negro. E o deputado federal Sidney Leite, um dos parlamentares com maior experiência, um capital intelectual, e também o único que eu vejo com maior interesse de aprofundamento, de ouvir as várias vozes importantes serem ouvidas no contexto da discussão da política indígena e da política ambiental. A gente fez uma exclusiva na semana passada com essas três figuras, não deixa de ser uma forma de diálogos amazônicos, amazonenses também, porque havia um representante da política, alguém da academia e alguém do movimento indígena. Eu conduzi, era uma entrevista, mas na verdade eu conduzi um debate entre os três em alta qualidade. Tem vários pontos a serem abordados ali, a gente passaria uma semana, pelo menos, tratando dos vários assuntos, de vários contextos que foram levantados pelos três. Mas eu trouxe dois pontos principais aqui para a gente falar. Se vocês quiserem colocar outros, eu sei que vocês devem ter visto ou o programa, ou pelo menos os recortes que eu coloquei lá na minha rede social ontem no domingo. O primeiro, opinião da professora Marilene Corrêa em torno da mineração. A pergunta que eu fiz é se a Amazônia precisa de mineração, e relacionada aos grandes temas hoje em debate, que é a exploração, o estudo para a exploração do petróleo na foz do Rio Amazonas, lá no Amapá, e também a exploração do potássio em Altazes, que tem ali no contexto perrengas jurídicas em função de um território indígena, Mura, com documentos históricos, com uma série de comprovações dessa população vivendo há mais de 200 anos naquele local, e o interesse de explorar o potássio nessa terra sem consultá-los, sem reconhecer o direito deles a essa terra. É um processo ainda que está há 20 anos tramitando na FUNAI. Pois bem, a opinião da professora Marilene Corrêa é que nesses dois pontos, mas em vários outros, essa discussão ela é anacrônica, ela está fora do tempo. Ela oferece um desenvolvimento que não é mais o ponto que deveria estar sendo debatido hoje para a Amazônia. E que os povos indígenas, de tanto falar e caminhar neste assunto, porque eles não se paralisaram, eles já sabem de muitas dessas questões, das várias outras opções para a Amazônia, que começaram a ser debatidas agora em alguns coletivos, em algumas organizações, como a citar a Cúpula da Amazônia, né, especialmente nos diálogos amazônicos, aliás. Então, que ela coloca que há um processo que é uma repetição, mas agora por meio da mineração, uma repetição da visão sempre colocada para a Amazônia, de explorar pela degradação, né, de olhar a riqueza pela degradação, e que esse debate de mineração, que agora é incorporado por grandes grupos econômicos, no sentido das empresas, ela diz que isso é antigo, né? Citava o garimpo, mas agora as empresas colocam isso como o potencial a ser observado. E que são minérios, Rafael, ela destaca como pesquisadora, que são minérios que não são essenciais para o mundo nem para o Brasil, e que há outras reservas com grande potencial ainda pela frente, de todos esses minérios que estão sendo debatidos como potenciais de desenvolvimento econômico para a Amazônia, e que era preciso que alguém falasse e debatesse um pouco mais aprofundadamente a esse respeito, além, é claro, de ouvir os povos indígenas. Neste ponto, igualmente, a opinião igual foi do Marivel Tambaré, porque ele coloca, por exemplo, a grande Sânia pelo Nióbio, um interesse que foi muito levantado durante o governo Bolsonaro relacionado a São Gabriel da Cachoeira, e que há outras reservas que têm aí muitos anos pela frente e que São Gabriel não teria a menor chance, a não ser startar um processo
que fosse de uma degradação acelerada do meio ambiente, mas também da condição dos povos indígenas daquela região. Muito bem. Tá então esse primeiro corte, esse primeiro trecho que a Rosiane Carvalho traz sobre esse Exclusiva, um programa que foi ao ar na semana passada aqui na Band News Difusora, e como a Rosiane falou, um debate, né? Acabou sendo um debate ali entre 3 pessoas que estão por dentro, que estão contextualizadas, né, em relação ao que acontece aqui no estado do Amazonas, sobre essas discussões dos territórios que estão aí na mira da mineração, da exploração de potássio, Autazes, a gente destaca agora, mas também tem a reivindicação de povos indígenas, no caso, o povo Mura. Vamos lá, Rose, podemos continuar? O outro ponto é a falta de uma estrutura de secretaria. Ela coloca que o estado do Amazonas foi o primeiro estado do país a criar uma secretaria para tratar de política indígena e que, neste momento, não há uma secretaria para tratar destas políticas. Então, do ponto de vista da estrutura, do funcionamento, da questão administrativa do estado, isso representa um retrocesso. Não ter uma secretaria, um estado que teve, o primeiro estado a criar essas secretarias. E o outro ponto, ela fala das políticas públicas que já foram estudadas, já foram debatidas e colocadas à frente no Estado, em relação a outros estados também, por intelectuais indígenas, há um tempo. Como não há essa estrutura de secretaria para colocar em andamento essas políticas que já foram estudadas lá atrás e prosseguir com elas, ampliá-las, né, colocá-las em execução para várias regiões e para as diversas realidades que há no estado do Amazonas apenas, então isso coloca uma estagnação em relação ao acesso aos direitos indígenas, por meio do estado do Amazonas, por meio de suas estruturas. Não há hoje uma política voltada para atender essas populações. Aí ela entra num contexto ainda mais complicado, Rafael, porque nós estamos falando do estado que o IBGE mostrou recentemente, confirmou novamente, na verdade, ser o estado com a maior população indígena do país. Não é desta pesquisa, não é deste censo. O estado do Amazonas já é colocado em enquadramento há algum tempo. A questão indígena, claramente, para todo mundo, é uma pauta debatida internacionalmente e tem as suas próprias vozes e tem as pessoas qualificadas dentro do movimento indígena mesmo para tratar desse assunto. E nós estamos falando do estado do Amazonas, um estado que saiu de uma condição ambiental de estado mais preservado para o estado que tem os piores índices de desmatamento, de devastação, de problemas ambientais. Está no epicentro dessas questões. E dentro desse contexto de epicentro das questões ambientais, ele também está no ranking, né, colocado aí pelas pesquisas de vários outros institutos, mas eu acompanho muito a do CIMI, como um dos estados com maior registro de violência contra os povos indígenas, de homicídios de indígenas. Então, claramente é um descompasso entre o que está colocado para a administração pública do Estado do Amazonas, no seu sentido do governo do Estado, e das necessidades dessa população, né, da realidade do Estado. Há um total descompasso. Neste sentido, Rafael, vale ressaltar também que nas ciências políticas, né, o que se coloca a respeito dessas questões é que quando você não atende a um problema, quando você não trata de um problema, não cria políticas públicas direcionadas, eficientes para lidar com esses problemas, também é uma forma de fazer política, uma forma de fazer política pública. Então, a política pública que está sendo feita hoje, que é justamente o ponto da crítica da professora Marilene Corrêa, é uma política de apagamento, de silenciamento, continuidade e possivelmente potencialização desses problemas do Estado em relação aos problemas indígenas, mas também as políticas voltadas para a questão ambiental. Então, não à toa, a gente tem esses índices ruins, eles vêm se repetindo ao longo dos anos, ele tem uma aceleração no governo Bolsonaro, portanto, no governo Wilson Lima também, e aí ele vem se acelerando e é difícil entender com esse tipo de política que está sendo apresentada, como reverter esse quadro, ou se é uma política apresentada para que esse quadro continue sendo acelerado, né, de dados e índices ruins que representam aí muita violência para a população do Estado. Eu estava vendo a matéria de abertura que vocês colocaram aí, falando a respeito de uma proposta da Embratur para fomentar o turismo discutida com o Ministério do Meio Ambiente. Legal, é importante que essas instituições tratem-se a esse respeito do turismo na questão indígena, mas
qual é o turista que vocês vão levar, que eles vão trazer aqui para um dos estados mais violentos, que a violência é a realidade dessas populações. Então, é difícil discutir as outras possibilidades alternativas para essas regiões se a principal não vier por meio de uma discussão que leve em consideração as urgentes e graves necessidades no âmbito da segurança pública e também na questão social de atendimento a esses indígenas. Porque a política que está sendo oferecida hoje é uma política que degrada, que devasta e que coloca eles em condições subhumanas. Então é isso. Acho que vale a pena, recomendo muito que vocês acompanhem o Exclusiva, está lá disponível no YouTube da Band News Difusora, tem falas importantíssimas também do Marivel Tombaré e do deputado federal Sidney Leite. Muito bem. Rosiane Carvalho, muito obrigado, então, pela coluna de hoje. A gente traz aqui muita informação. E hoje à tarde tem mais uma exclusiva, né, Rose? Já vamos anunciar e fazer o convite aqui para os nossos ouvintes. Isso, nós vamos entrevistar no Exclusiva pela primeira vez o superintendente, o novo superintendente da SUFRAMA, Bosco Saraiva, vai falar do que ele já tem de identificação, diagnóstico do funcionamento da SUFRAMA e também das propostas em relação a essa autarquia, essa instituição que é importantíssima para a questão econômica do Estado. Muito bem. Hoje, então, a partir das 4 horas da tarde, exclusiva na condução da jornalista Rosiane Carvalho, entrevistando, então, o superintendente da SUFRAMA, Bosco Saraiva. Rosiane, muito obrigado pela coluna de hoje. Mais tarde, tem mais aqui na programação. Eu que agradeço, mandar um abraço especial aqui para o Valker Brasil, é o nome que aparece aqui para mim, que ele disse: fiquei com saudades. Fiquei ausente uns dias, estou com saudades. Ele também ficou ausente aqui da nossa coluna. Então, seja bem-vindo de volta, Valker. É o Hércules, né, que está participando disso. Não é? Acaba sendo o Hércules, acho que é o nome da empresa dele. Mas é o Hércules. Ah, certo. Hércules Herculano, é esse? Acho que é, o sobrenome eu não estou lembrado, mas eu sei também que é não, Hércules. Valeu, Rose. Obrigado, abraço pro Hércules aí também. Até a próxima. Valeu.